Boa noite, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha vos abençoar maravilhosamente a sua noite através do teu Espírito Santo, dando renovo, dando força e os capacitando segundo a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um motivo de alegria estar aqui nessa noite para bem dizer sobre a palavra do Senhor. A palavra viva e eficaz, a palavra que tem todo o poder, a palavra que nos purifica, que nos cura, que nos liberta. Está escrito no livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, no seu verso de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 36 está escrito, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo de Nazaré. Fora dele não há outro, meus amados irmãos, que possa nos libertar e que possa nos salvar. Somente Jesus Cristo que é a salvação, pois Jesus Cristo é isso, a salvação de Deus para com todos aqueles que nele crêem. Amém? Vamos adorar aqui um louvor, que tem um irmão que ele adora ao Senhor muito nesse louvor. E hoje, para compartilhar também, quero adorar em nome de Jesus. É um louvor muito lindo também, maravilhoso. E é bênção, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, através do nosso cântico, da nossa adoração e louvores a Ele. Louvado seja aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. É madrugada, o terceiro dia, um novo amanhecer, ao mundo começa a nascer, lá no sepulcro, onde Cristo jazia, não há mais corpo algum. E vem entre os mortos subiu dois varões com roupa resplandecente, anuncia que o Mestre ressuscitou e Maria, que aqui lá estavam presentes, correram proclamando que se passou, dizendo: Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, para sempre Ele vive. Jesus vive, a Ele a honra, a glória e o louvor. Ressuscitou, pegando daquele dia, seu discípulo encontraram no mesmo lugar, todos muito tristes pelo acontecido, esquecendo que ele havia de ressuscitar. De repente, o Mestre se faz presente. Minha paz esteja com todos vós, veja minha mão e os meus pés, que eu sou mesmo. De proclamar e entrar na nação em que Ele vive. Jesus vive, Jesus vive, eternamente Ele vive. Jesus vive, Ele ressuscitou no terceiro dia. Oh, Lebana Sebe Covarabá. Jesus vive, Ele vive. Jesus vive, eternamente Ele vive. Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, Jesus vive. Jesus vive, eternamente Ele vive.
Jesus vive para sempre, ele ressuscitou dentre os mortos. Oh, aleluia, Jesus. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou. Vive, Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos continuar adorando o Senhor. Nós somos terra seca, somos sedentos. Assim como a terra precisa de água, nós precisamos também do Espírito do Senhor e de sua presença. Oh, aleluia, Jesus. Se tornou no sequidão, se tornou um deserto. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor, minha adoração se tornou um sequidão, se tornou um deserto. Santo, santo é o Senhor. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor. Quantos querem o Senhor na sua casa? Chama Ele. E deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, somos nós. A terra seca está aqui, somos eu, Senhor, somos nós. A terra seca sou eu, oh Espírito Santo de Deus. Abre o céu, Senhor, derrama chuva de bênção sobre nós, Espírito Santo. E deixa a chuva descer. Porque a terra seca está sobre debaixo desse céu. Ela está aqui, Senhor, sedenta, Pai. Precisando de água, precisando do Teu Espírito, da Tua presença que nos preenche, que nos completa, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar esta terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Aleluia, Jesus. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Derrama, Senhor. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Aleluia, Jesus. Eita glória. Nos fortalece, Senhor, fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem força, Senhor. Isaías 49, 29, Senhor. E Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm. Preparado, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Tu és soberano, Senhor. Oh, maravilha de Deus, aleluia, Senhor. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. É verdade, Senhor.
Até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Oh, Senhor, me declaro nessa noite a Ti. Senhor, minha adoração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até nossas adorações, Senhor, já não passa de canções. Até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e derrama a chuva sobre nós. Abre o céu, Senhor. Quantos querem do Senhor o teu Espírito? E deixa a chuva descer. A terra seca estará aqui, Senhor. A terra seca somos nós. Somos nós que precisamos de Ti, ó Pai. Somos nós que precisamos do Teu Espírito. Somos nós que precisamos de salvação. Somos nós que precisamos, meu Pai, nos sujeitar e nos redimir e nos consertar diante de Ti. Somos nós que dependemos de Ti, Senhor. Nós somos dependentes da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Dependemos de Jesus para a nossa salvação. Oh, aleluia, Jesus. Deixa a chuva descer e secar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Espírito Santo de Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia. Vamos só louvar mais um hino aqui, meus amados irmãos, que Deus tocou aqui no meu coração. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Oh, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor com mais um hino. Bendito seja aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Oh, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A circunstância me diz que este é o meu fim. Oh, aleluia, Jesus. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Oh, aleluia.
A circunstância me diz que este é o meu fim. Oh, Santo Espírito de Deus, aleluia. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Ele não se esqueceu. Mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. Sei que existe um rio que brota do trono de Deus. Sei que manando que cura meu teu coração e jamais vai se esquecer de mim. Sei que existe um rio que brota do trono de Deus. Eu sei que existe cura que emana do teu coração e jamais vai se esquecer de mim. Oh, aleluia, Jesus. Eu adoro porque eu sei. Eu adoro pois eu sei. Existe um rio. Eu adoro pois eu sei. Existe cura. Eu adoro pois eu sei. Existe graça. Eu adoro pois eu sei. E tu me ama, eu adoro, pois eu sei. Existe um rio, eu adoro, pois eu sei. Existe graça, eu adoro, pois eu sei. E tu me ama e jamais vai se esquecer de mim. Oh, aleluia, Jesus. Maravilha de Deus, aleluia. Debarachei, carabás. Ele, carabaxeri, coramás, subquer. E jamais vai se esquecer de mim. Eu adoro, pois eu sei. Existe um rio, eu adoro, pois eu sei. Existe cura, eu adoro, pois eu sei. Existe graça, eu adoro, pois eu sei. Que tu me ama, eu adoro, pois eu sei. Existe um rio, eu adoro, pois eu sei. Existe cura, eu adoro, pois eu sei. Que tu me amas, Senhor. Existe graça, eu adoro, pois nós sabemos que tu nos amas, Senhor, e que jamais vai se esquecer os seus remanescentes. Obrigado, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha! Jesus, Ele é o meio, Ele é o começo, o meio e o fim. Ele é aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Nesse momento, meu Deus, já quero me adentrar na tua presença. Quero te agradecer, meu Deus, por esses louvores que o Senhor trouxe ao meu coração. Pai, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor cresça e que eu venha me diminuir. Que o Senhor apareça, que eu me torne pequeno, meu Deus, nessa noite. Quero apenas servir ao Senhor com integridade e com mansidão que há sobre o meu coração. Te peço, meu Deus, que o Senhor abençoe os ouvintes, abençoe os irmãos, que o Senhor conceda, meu Pai, a tua graça, a tua proteção, livramento, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, Pai. É o que eu te peço nessa noite e te agradeço em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a palavra que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração para essa noite, louvado seja o nome do Senhor, palavra de Jesus, palavra do soberano, palavra do Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja nessa noite. Porque Deus, Ele é fiel para com aqueles que são fiel a Ele. O Senhor tem prometido ao sacerdote Eli que seria com ele a todos os tempos. Mas quando o Senhor observou naquele homem a perversidade que havia sobre os teus filhos ao templo, na casa do Senhor, o Senhor retornou a voltar atrás, porque o Senhor tinha prometido que seria com ele. Mas ele disse: longe de mim tal coisa. Em verdade eu vos digo que eu honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Meu amado irmão, com toda a certeza, Deus, Ele é amor. Mas nós temos que levar em conta também que Deus, Ele é fogo consumidor. Aleluia. Debaia subievas. Nós temos que levar em conta que o Senhor, nosso Deus, Ele nos ama de uma forma tal. Mas em momento de injustiça, esse amor traz juízo da parte de Deus para aqueles que profanam, para aqueles que andam erradamente e que não buscam os preceitos e que não se consertam diante do caminho do Senhor. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho para o Senhor, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura de Deus? Porque dessas pedras o Senhor nosso Deus, Ele pode suscitar filhos a Abraão. Vós não são filhos do Pai, mas são filhos do diabo. Palavra de Jesus. Por conta de quê? Da dureza servis de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, Deus, Ele odeia 6 coisas, e a 7ª a alma abomina. Deus, Ele é a favor do justo, mas Deus, Ele odeia a injustiça. Aqueles que praticam e que andam injustamente, já sabe, e muitos sabem o seu destino, e não querem se consertar diante de Deus. Muitos não creem que o inferno existe. Assim como nós vimos esses céus, as claras, ao olho nu, em visão física, meu amado irmão, eu não falo para vocês acreditar, mas eu advisto que o inferno existe e que está preparado para Satanás e os seus demônios, que são aqueles anjos caídos. Mas nós temos que entender que o inferno não foi feito para o ser humano. O inferno não foi feito para o ser humano. O inferno não é para o pecador, mas para aquele que vive numa vida de impiedade, de iniquidade. Para aqueles pecadores que não se arrependem, que não produz fruto digno de arrependimento. O inferno são para esses tais. Por isso nós temos que buscar fruto digno e produzir o fruto digno de arrependimento.
Nós temos que nos arrepender dos nossos maus caminhos e nos converter dele e nos converter a Cristo Jesus. Mas é necessário que eu tenho que me convencer primeiro que eu sou insignificante, que eu tenho as minhas debilidades, que eu tenho as minhas fraquezas, mas nessa fraqueza manifesta o poder de Deus, que nos torna o quê? Que nos torna andar em um caminho reto, em um caminho de plena luz, que nos leva a cada dia mais nos aperfeiçoar na caminhada com Cristo Jesus. Vai se cumprir em nós esse maravilhoso aperfeiçoamento de Jesus em nossas vidas. A Bíblia nos revela que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E por isso, meus amados irmãos, vamos nos aperfeiçoar no caminho da justiça, da verdade, na palavra de Deus, na obediência, nos consagrando e nos santificando cada dia mais para o Senhor. Porque aquele que santifica, se santifique mais. Aquele que ore, ore mais. Mas aquele que peque mais. Aquele que suja, se suje mais. Porque o Senhor diz na tua palavra: e outra vez vereis e sabereis. Farei divisão entre os que servem e os que não me servem, entre os que são meus e os que não são. Isso quer dizer que em meio entre nações tem pessoas que são de Deus e tem pessoas que são só criatura e que não é filho de Deus, e que precisa chegar a um pleno entendimento de que a salvação, Jesus Cristo, é Ele a salvação para com toda raça, tribo, nações sobre essa terra. Não há outro meio de se salvar senão por Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Provérbios, capítulo de número 6, quero fazer menção aqui do versículo 16 ao versículo de número 19, que diz assim: louvado seja Deus. 16. Estas 6 coisas o Senhor aborrece. O que é isso? Abomina. O Senhor odeia. Aleluia. Essas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. Quem a alma? A nossa alma abomina. Quais são essas 6 coisas e qual é a última dela? Vamos ver. A primeira, versículo de número 17. Olhar altivo. Pessoas que se acham acima de todo. Pessoas que se acham melhor que os outros. A sua altivez de espírito é elevada. Mas a Bíblia nos revela no próprio livro de Provérbios que a altivez de espírito procede à ruína, né? Que a soberba procede à ruína, e o espírito de altivez, que é isso, o olhar altivo, precede a queda. Versículo de número... Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Línguas mentirosas. Continuando, versículo 17. Primeiramente, olhar altivo. Segundo, língua mentirosa. Olha o que o Senhor abomina, que o Senhor aborrece. Primeiramente, olhar altivo. Segundo, língua mentirosa, que profana mentira, que calunia o seu próximo, que fala mal de fulano, que se assenta entre roda de escarnecedores e mexeriqueiros. Que é isso? Fofoqueiros. O Senhor odeia a língua mentirosa. Mas mãos que derramam sangues inocentes, mãos que apressam a derramar sangue inocente, mãos que derramam sangue inocente, que tira a vida do seu próximo, que destrói família, o Senhor aborrece. 8, versículo 18. O coração que maquina pensamento pecaminoso. Olha só. O coração, mas como assim, Eduardo? É o coração que maquina, sim.
É o coração que maquina porque deseja, e a mente é quem pratica. Do coração sobe a mente, e chegou da mente, a pessoa quer praticar. O coração, por quê? Por que o coração? Porque o coração deseja. O coração é quem maquina a malignidade, porque está oculto aqui dentro. A pessoa não mostra pelo lado de fora, mas dentro está cheio de malignidade, de perversidade. Um coração perverso, um coração cheio de maldade. E quando chega à sua mente, ele não quieta. Essa pessoa não sossega enquanto não colocar em prática aquele plano maligno, aquela malignidade que quer fazer ao seu próximo. Terceiro, né? Coração que maquina pensamentos pecaminosos. Pés que se apressam a correr para o mal. Olha só. Pés que se apressam a correr para o mal. Vamos supor, quantas pessoas não armam cilada? É a noite toda maquinizando com seu coração. Tudo anda junto. Esse tipo de coisa. Né? A altivez, a mentira, o coração malicioso, maquinizando o mal. Os pés que vai apressar em fazer aquele mal que o coração já se ensoberbeceu, já plantou aquela maldade e agora os pés se apressam a praticar. O Senhor odeia, meus amados. O Senhor, nosso Deus, odeia. Essa é a quinta, né? É a quinta. Os pés que se apressam, né? Que corre para o mal. A testemunha falsa que respira mentira. Olha só. A testemunha falsa. Quantas vezes as pessoas, né? Ela vai dar um testemunho, sendo que ela nunca viu o fato que tem acontecido. Ela vai dar um testemunho, mas é algo idôneo. É algo que a pessoa preparou. Ó, chega lá, você vai falar isso, isso, isso e isso. E ela não sabe o que ocorreu. Não sabe quem é justo e nem sabe quem é o injusto. E aí ela vai usar a mentira. Ela vai usar a falsidade para comprovar que aquela pessoa é certa, sendo que aquela pessoa ela está errada. Isso é injustiça diante de Deus, aleluia. Né? Então nós vimos aí a sexta, que é a falsa testemunha que respira mentira. E o que semeia contenda entre os irmãos. Essa é que a alma abomina. Já é a minha alma que abomina. E isso para Deus é terrível, meus amados irmãos. As pessoas que semeiam contenda entre os irmãos. Olha, tá vendo lá, o irmão falou mal de você. Olha, tá vendo lá, olha, fulano diz que vai fazer isso com você. Usando mentira para trazer contenda entre aqueles irmãos, meus amados irmãos. Quantos não faz isso? Não armam uma cilada para que fulano encontre com fulano e às vezes tira a vida daquela pessoa. Isso, meus amados irmãos, a nossa alma abomina, porque o prazer da alma é estar anelada com o Senhor, é praticar a justiça, é praticar aquilo que é agradável e apropriável ao Senhor nosso Deus. Mas nós vamos ver por quê que eu trouxe essa mensagem aqui, antes de eu ler aqui em Zacarias, capítulo de número 8. Porque o Senhor, Ele diz nessa época que viriam as bênçãos a Jerusalém e a outras nações. Nós seríamos também alcançados por essas bênçãos. Mas, meus amados irmãos, eu quero destacar aqui um ponto, porque foi um povo perverso. Um povo que se virava as costas para com o Senhor. Mas era um povo a qual Deus amava. A qual Deus, entre meio ao sofrimento que Deus causava naquele povo, usava os reis de longe para oprimir o seu povo, para levar a cativo. Porque o Senhor tratava com aquele povo, e o modo do Senhor tratar com a nação é entre o meio e o sofrimento. A arma letal de Deus é o sofrimento das pessoas, para que elas se eduquem em se humilhar e buscar a Deus. Aleluia. Em se humilhar e buscar o Senhor com todo o coração, alma e espírito. Porque tem muitos que dizem vou buscar a Deus,
mas só da boca para fora são profanos mentirosos que, no momento de adversidade, ele quer trazer algo, um fingimento, para ver se o Senhor livra ele daquele castigo, para ver se o Senhor livra ele daquele mal que está por vir. Mas cuja dentro de si está um sepulcro caiado, cuja dentro de si o seu coração está cheio de maldade. Quantos, meus amados irmãos, não têm desviado do caminho do Senhor? Quantos, meus amados irmãos, está aí a abastança e não busca Deus? Aí quando vem uma tempestade, agora eu vou buscar o Senhor. Isso é apenas fingimento. Porque o que é que ele quer? Essas pessoas querem que Deus livre ele daquele mal que veio sobre ele. E assim que o Senhor tira aquela carga, tira aquele fardo, aquelas pessoas estão lá virando as costas para o Senhor, está lá se curvando diante de Baal, Aserá, de Mamon, está lá adorando os deuses, imagem cuspida feita à mão do homem, está lá profanando o Senhor, se rebelando contra Deus e contra o servo do Senhor. Porque eles querem o Senhor só na hora de abençoar. Muitos querem o Senhor só na hora da cura. Muitos querem o Senhor só na hora de dar livramento, porque ele está sobre um mal, sobre um abismo, que ser humano nenhum consegue pegar na sua mão e tirar ele daquele abismo. Aí é o momento em que ele vai ter uma vida de fingimento, achando que Deus é criança, achando que Deus é menino. Não colocaremos as minhas mãos, as nossas mãos, aonde está a mão do Senhor. Não podemos colocar a nossa mão aonde está a mão do Senhor. Se a mão de Deus está sobre aquela vida, deixa Deus tratar, deixa Deus cuidar. Se está passando aquela situação, é porque Deus está permitindo, está querendo dele uma devoção, um arrependimento, para quê? Para a conservação da alma. Porque a preocupação do Senhor não é com o físico, não é em abençoar, não é em dar, não é em prosperar, não é em conceder as coisas que eles desejam, mas é disciplinar as pessoas a retornar para o caminho de onde ele tem se perdido, para que ele venha encontrar e retornar ao seu primeiro amor para com o Senhor, a sua primazia elevada aos céus, ao trono de Cristo, sempre buscando cativo o entendimento, para que possam regressar sobre essa terra e andar de glória em glória, exaltando ao Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos, e buscando a Ele com total força e liberdade de servir ao Senhor unanimemente, alegremente, regozijando, se alegrando e se exaltando a Deus. Ainda que as tempestades, ainda que pareça que vamos nos submerger, ainda que pareça que aquele abismo não vamos sair, mas é o Senhor, é a mão de Deus, é a mão do soberano. Ninguém pode livrá-lo da mão de Deus e do seu juiz. Quem possa ir contra o Senhor? Quem é esse doido, quem é esse louco de ir contra o soberano, contra a sua soberania, contra o Todo-Poderoso? Não há quem possa, não suportaria nem o sopro da narina do Todo-Poderoso. Cairia e se mancharia como manteiga, como açúcar sobre águas, como manteiga que se derrete no óleo numa panela quente. Porque para o Senhor nós não somos nada. Diante do Senhor nós não somos nada. Quem é o ser humano para se rebelar contra Deus? E se achar tamanha soberania é loucura. Sabedoria terrena nem se compara, porque a Bíblia já revela que a sabedoria terrena ela é diabólica, ela é satânica. Quem submete ao Senhor?
já começa derrotado, já começa destruído. Quem se levanta contra o Senhor, ele nunca se levantou, ele continua prostrado. Ainda que esteja de pé, mas ele está acamado. Ele está sobre a sepultura. E breve descerá. E breve descerá. Quem vai contra Deus? Quem vai contra a soberania do Senhor? Não há reis. Não há império. Não há presidente. Não há homem. Pode ser o homem mais forte que existe na face da terra. A fraqueza de Deus é maior do que ela. O homem mais sábio que existe na face da terra, a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que esse homem na terra que se diz ser sábio. Portanto, meus amados irmãos, aqueles que dizem sabem muito, não sabem de nada. Eu, porém, glorifico ao Senhor. Eu, porém, engrandeço ao nome do Senhor. Eu, porém, exalto a Ele, porque Ele é digno, porque Ele é soberano, porque Ele é o único que devemos dar a honra, dar a glória, ao louvor e à nossa adoração. Diante dele os céus e a terra se estremecem. Diante dele os céus e a terra se estremecem. As plantas, as aves louvam ao Senhor. Muitos o Senhor trata como pessoas que são burros, pior que animal, ser humano na face da terra. Muitos são pior que um animal que é racional, ele obedece a Deus. Ele obedece a Deus. Um animal que não tem entendimento, intelecto, ele obedece a Deus. Mas o ser humano que foi a primazia de Deus, que Deus fez com tanta especialidade, que Deus formou, cuja a sua imagem e semelhança, são rebeldes. São rebeldes. São rebeldes. E não glorificam ao seu Criador. Muitos confiam na sua força. Vai se quebrar o braço. Vai ser quebrado o braço do homem forte. Vai ser quebrado o braço do valente. Porque Deus é soberano. E diante dele nada fica de pé. Diante da sua soberania nada fica de pé. Diante do Senhor nós temos que fechar os nossos olhos. Diante da sua glória. Porque o seu resplendor aniquila o ser humano mortal. Quem é o ser humano? Cuja o seu ventre é cheio de merda, cheio de cocô, cheio de bosta. O ser humano não tem valor de nada. Aí muitos se acham melhor que os outros. Muitos se acham que pode, sendo que nada ele pode. Não tem poder algum. O único poderoso é aquele que ele só apenas lançar um dedo, ele aniquila uma nação inteira. Ele aniquila uma nação inteira. Apenas com o lançar de um dedo de Deus. Uma nação é extirpada. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, Ele faz isso. Porque o ser humano está perverso. Os seus corações estão numa imprudência de malignidade. E o Senhor visita a terra. E o Senhor visita os corações. E o Senhor vê tudo que acontece debaixo desses céus.
Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Entre meio os seus servos, os seus profetas, os seus remanescentes. E o Senhor diz que nada ficará por oculto na incumbência que não há de ser revelado. Enquanto houver vida, há esperança para o arrependimento. Mas o Senhor continua derrubando o homem perverso do altar. É mistério de Deus. É mistério do Senhor. Almas caindo. Do nada. As pessoas desmaiam. Do nada. Vem algo sobre essa vida. E a pessoa já cai perecida. Porque o Senhor recolhe o seu fôlego de vida. O fôlego de vida não é do homem. O espírito de vida não é do homem, é de Deus. E quando o Senhor tira esse fôlego, acabou. A carne volta para o pó da terra. O espírito de Deus que os deu volta para o Senhor. E a tua alma? Hoje mesmo o nosso Senhor pode dizer a loucos. Hoje mesmo pedirão a tua alma, e para quem tem tu preparado? Para quem tem preparado? Para quem tem preparado? É tempo de analisar. É tempo de se examinar. Examina, pois, o homem a si mesmo. E vejam se está apto. Se está de conformidade. Porque é necessário que o ser humano venha para o caminho do Senhor. O caminho reto. O caminho que preparou o profeta João Batista. Aquele que clama no deserto. Preparai o caminho para o Senhor, como diz o profeta Isaías. Preparai o caminho para o Senhor. O caminho do Senhor está preparado antes mesmo da fundação do mundo. Mas é necessário o ser humano reconhecer. É necessário o ser humano se colocar na posição para andar nesse caminho. Porque a Bíblia nos revela que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação. Essa porta é Jesus. A porta é Jesus. O caminho estreito é o caminho que nós temos que andar cada dia, nos diminuir cada dia, nos humilhar cada dia, para que possamos adentrar por essa porta. Mas poucos são os que entram por essa porta. Poucos vão ser os que vão entrar por essa porta. Porque essa porta estreita é única e não passa por reformas. Não passa por reforma. E muitos erram o caminho. Muitos erram a entrada dessa porta. Porque estão pregando mentira. Estão pregando engano. Condutores cegos. Condutores e guia cegos. Porque não tem como um cego guiar outro cego. Ambos cairão no mesmo buraco. Ambos cairão no mesmo buraco. Tem muitos aí que não foi chamado por Deus. Mas Jesus disse que muitos foram chamados, mas poucos são escolhidos. O escolhido não é pelo homem. O escolhido é por aquele lá de cima. O escolhido é escolhido por Deus. Não é o homem que escolhe, não é o homem que capacita, não é o homem que levanta. O homem não tem poder de levantar ninguém. Nem se levantar a si próprio, se Deus não for na vida dele. Ele nem se levanta. Quantos aí vai dormir e o Senhor retira o seu fôlego de vida? Pensando quantos não morreram. Amanhã vou fazer isso, amanhã vou fazer isso, amanhã vou fazer isso. Amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã.
Quantos não estão lá, depositados na cidade do silêncio? Quantos não têm descido às sepulturas com projetos, planos para segunda-feira, para tal dia, para o ano que vem, para esse ano de 2026? Quantos não desceram com grandes projetos e deixando Deus em segundo lugar? Se Deus diz que Ele é o único, que Ele é o primeiro, e tem que estar acima, e que Ele está acima de tudo e de todas as coisas, na minha vida Ele tem que estar em primeiro lugar. Na sua vida Ele tem que estar em primeiro lugar. Pois o primeiro e o grande mandamento é esse: amar o seu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a esse: amar ao teu próximo como a ti mesmo. E estes dois mandamentos detêm toda a lei que foi dada aos profetas. Detêm toda a lei que foi dada aos profetas. E o homem não sujeita à lei de Deus. E os homens não se submetem à lei do Senhor. Mas tem muitos que são tiranos, fazem as suas próprias leis. E esses têm conta a ajustar ao Senhor. Nós vamos ver Faraó. Ele era um tirano. Ele mantinha poder sobre o povo de Deus lá no Egito. Mas dia veio sobre ele em que foi necessário o próprio Deus mostrar para aquele homem quem é que está sobre todas as coisas. Quem é que criou tudo, céus e terra e o que nela há. Foi necessário Deus mostrar para Faraó quem é esse Deus vivo, esse Deus invisível e soberano. Quem é esse Deus na vida dos teus? Porque aqueles povos eram escravizados. Aquele povo era espancado. Aquele povo era chicoteado. Até que um dia aquele povo ergueu ao céu seus olhos e clamou a Deus: até quando, Senhor, sujeitaremos a isso? Até em que um dia o Senhor levantou um profeta e disse: hoje o meu povo sairá desse cativo. Hoje o meu povo sairá desse cativo. Tem muitas pessoas em cativo. Tem muitas pessoas acorrentadas. Tem muitas pessoas aprisionadas em seus pecados, em seus delitos, em suas vontades, em seus pensamentos, em seu eu acho, em seu eu penso, em seu eu quero. Tem muitas pessoas aprisionadas, acorrentadas, sob abismo, cuja só Jesus pode quebrar e só Jesus pode abrir pastagem para que essas pessoas possam sair dessa servidão, dessa escravidão. Só Jesus. Ainda que o homem queira, ele não consegue libertar o outro. O homem não tem poder nem de se libertar a si mesmo. Imagine libertar o seu próximo. Como o homem pode tirar o circo do olho do irmão, sendo que no seu olho tem uma trave? Jesus disse: hipócritas, tira primeiro a trave dos teus olhos e depois vai tirar o circo do olho do teu irmão. Muitas pessoas jogam areia nesse projeto, nesse plano. Se o plano é de Deus, vai concluir, vai ser executado. Mas se é o homem, vai ser frustrado. Porque o homem faz plano, mas o cumprimento dele vem do Senhor. Da boca do homem saem muitas palavras, mas do Senhor vem os designs, vem o cumprimento. Terminando, a última palavra não é de homem. A última palavra não vem de baixo, vem de cima.
vem do céu. A última palavra não vem da boca do homem, não determina o que é, o que vai ser em mim, o que vai ser em você. Mas a palavra que vem da boca de Deus, ela é determinada e ela é projeto. Ela é cumprimento, ela é promessa. E Deus diz, Ele diz que não é filho do homem para que minta. Ele não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que prometa e não cumpra. Porque prometendo Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas, desde que seja do Senhor. Não vai nas profetaiadas que muitos profetizam, em revelações que muitos revelam. Porque a maior profecia e a maior revelação de todos está aqui. A palavra de Deus. Coma essa palavra. Alimente dessa palavra. Medita dessa palavra. Dia e noite. Nas madrugadas. No seu trabalho. Eleva os seus pensamentos ao monte de Cristo. De onde virá o meu socorro? Nosso socorro vem do Senhor. Do Senhor que criou o céu e a terra. A Bíblia nos revela que os que confiam no Senhor é como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se opera Deus, meu amado irmão, ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida, nem na minha, nem na sua vida, nem na nossa família. Meus amados irmãos, se as coisas parecem estar difíceis para você, glorifique a Deus, exalte o Senhor. Estamos na prova. O Senhor prova nós até o último segundo. O Senhor, Ele nos prova até o último segundo. Mas nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem. O Senhor diz, e Ele te humilhou, e te deixou passar fome, que alimentou os seus filhos com maná que eles não conheciam, e nem os vossos pais do passado conheceram, só para nos dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Meus amados irmãos, essa palavra está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, e seu versículo de número 3. Está dessa forma. Então o Senhor humilha o ser humano. O Senhor humilha reinado. O Senhor humilha a nação. Mas não é o objetivo de Deus, não é de a nação permanecer humilhada. Porque o Senhor é quem causa o opróbrio na vida do ser humano, mas o Senhor também, à medida do tempo e da humilhação que a pessoa se humilha diante dele, o Senhor exalta. E dá-nos a entender que se da soberba procede a ruína e da altivez de espírito procede a queda, da nossa humilhação procede a exaltação de Deus para a nossa vida. Deixa eu falar novamente. Da soberba procede a ruína, e do espírito de altivez a queda. Mas da nossa humilhação procede a exaltação de Deus. Por quê, meus amados? Porque está escrito, e aquele que a se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Por isso, meus amados irmãos, da nossa humilhação diante de Deus, vai nos proceder, vai nos atrair para nós a exaltação de Deus para a nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a mensagem que compartilho por meio do Espírito Santo nessa noite para com meus irmãos, em nome de Jesus. Minha amada Elisete, quero orar por você nessa noite. Quero orar por sua vida, em nome de Jesus. Que Deus possa abrir a sua visão e que você possa enxergar além do sobrenatural. Que Deus possa abrir os teus ouvidos espiritual para que você, com a sua simplicidade, possa ouvir
a voz de Deus. Porque Deus tem falado muito aqui nessa palavra, nessa mensagem. Até entre meus louvores, Deus tem falado conosco. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, quero te apresentar, meu Deus, diante da tua presença, a tua serva Elisete, a nossa irmã, meu Pai. Que o Senhor, nesse momento, esteja visitando ela, Pai, dando um renovo, Senhor, fortalecendo. Que o Senhor venha tocando da ponta da cabeça às plantas dos pés. Pai, eu não peço para que o Senhor venha tirar as lutas que ela passa, não, Senhor. Mas que o Senhor possa dar entendimento e sabedoria. Que o Senhor possa dar entendimento no intelecto, para que ela venha vencer, meu Pai, essas lutas e glorificando o Senhor. Meu Deus, que o Senhor honra a tua serva. Que o Senhor, meu Deus, atrilha um caminho, meu Deus, na vida dela. Que o Senhor traz na mente dela, meu Pai, um entendimento sobre toda a situação que vos passaste, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, dar a ela um entendimento, uma visão, Senhor. Até mesmo em sonho ou revelação. Que o Senhor visita a tua serva, para que ela também venha cada dia mais a planar no caminho reto, no caminho da justiça, e manter com a aliança, Senhor, de conserto da tua presença. Que o Senhor possa abrir os ouvidos, meu Pai, da tua serva, o ouvido espiritual, para que ela possa ouvir suavemente a voz do Senhor e entender, meu Pai, compreender de que o Senhor é Deus e é soberano e que pode a qualquer momento mudar a circunstância, independentemente de qual área, não sei, mas o Senhor conhece e o Senhor sabe. Dá renovo, Pai, dá força, dá vigor, que o Senhor possa fortalecer na força do Senhor, revestir por meio das tuas armaduras, suprir as necessidades, segundo as tuas riquezas, que há em Cristo Jesus, teu Filho amado. Que o Senhor derrame, meu Pai, as tuas bênçãos, as bênçãos sem medida, recalcada, sacudida, transbordante, e que o Senhor entra com livramento dentro da casa, dentro do lar, dentro dessa família. Entra com libertação, Senhor, entre meio eles, com cura, com restauração. Liberta, Senhor, da bebedice. Liberta, Senhor, dos vícios das drogas. Liberta, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti. Mas que o Senhor também traz no coração da família o desejo de salvação, o desejo de conserto, o desejo de andar na Tua presença, o desejo de libertar e um arrependimento genuíno. Porque eu, Senhor, também preciso e nada eu posso fazer, mas eu clamo a Ti que tudo pode. Não, meu Pai, que seja feita a minha vontade, mas que a Tua vontade permaneça e prevaleça, não só agora, mas para todo sempre. Pai, toma a minha família em Tuas mãos. Que o Senhor abençoe o ministério do irmão José, lá na Bahia. Que o Senhor abençoe o irmão Rodinei e seu ministério lá em Anápolis. Que o Senhor abençoe o irmão Edivaldo e seu ministério com a tua esposa Marli. Que o Senhor abençoe, meu Pai, o evangelista Bernardo e o seu ministério do ensinamento. Visita, meu Pai, o ministério também, Leão da tribo de Judá, a qual o teu servo, pastor Pedro, está na diretriz, Pai. Que o Senhor possa cada dia mais abençoar esse ministério. Pai, como também quero te apresentar esse ministério a qual o Senhor tem comigo. Ministério Jesus Cristo é o Senhor. Abençoe esse ministério, Pai. Faz de conformidade a tua graça. Nos capacita, Senhor, para com esse ministério. Nos levanta, Senhor, de uma forma tremenda, Pai. Soprando esse ministério sobre a terra. Faz de conformidade o teu querer. Visita, meu Pai, essa nação. Visita os governantes, o presidente. Visita, Senhor. Liberta, meu Pai, essa nação. Liberta os governantes da corrupção, da roubalheira, da mentira, dos tiranos. Liberta, Senhor, das arrogâncias, da soberba, da roubalheira, Pai. E que eles, meu Pai, que esses que estão, meu Pai, nesse espírito de corrupção, que ele não venha se
reeleger, meu Pai, nessa política. E todos aqueles que estão no espírito de roubalheira, que eles sejam banidos, meu Pai, dessa política. E que nunca mais, Senhor, eles venham se reeleger e nem se candidatar para uma política. Mas levanta, meu Pai, um sucessor nessa terra. Um homem temente ao Senhor, cuja, meu Pai, o seu espírito é elevado a Ti, e que estabelece a Tua lei sobre essa raça, sobre essa nação. E que esses, meu Pai, venham levantar um povo forte, um povo zeloso, por meio da Tua graça, Senhor. E que o Senhor possa, meu Pai, estabelecer o nosso Brasil e guardar debaixo da Tua santa e poderosas mãos. Oro pela paz da cidade, para onde o Senhor nos transportar, teremos paz. Oro pela paz das muralhas de Jerusalém. Oro pelo Teu povo, meu Deus, que eles venham se converter verdadeiramente e se arrepender do seu mau caminho. Olhai, Senhor, para com essa terra, com Teu olhar misericordioso e com as Tuas mãos poderosas, cessando, Senhor, as petilências, cessando, Senhor, as malignidades, cessando, Senhor, a incumbência, as guerras, as contendas, cessando, Senhor, o mal que há debaixo desses céus, em cima dessa terra. Visita os Teus, meu Pai, os Seus remanescentes, os Seus missionários nessa terra, aqueles que foram transportados, elevados para outros lugares e deixaram a sua família, meu Pai, muitas das vezes padecendo necessidade, porque, meu Pai, os líderes desse ministério, que dizem ser homens de Deus, ele não sabe a necessidade que tem a família daquele missionário que saiu em missão. E quantos, meu Pai, ele tem saído e não tem deixado o pão na sua casa para com a tua esposa, para com teus filhos. E ele está lá, meu Pai, cumprindo ordem dos seus líderes desse ministério. Porque eles põem fardo pesado, meu Pai, sobre o teu povo. Eles são os injustos, meu Deus. Eles só visam, meu Pai, o dinheiro do povo. Mas ele não visa em ajudar aquela família, a esposa daquele missionário que está em missão, que muitas das vezes passa meses e meses, meu Pai, longe da tua casa, longe da tua família, para cumprir a diretriz, as regras, meu Deus, desses homens terríveis, meu Pai. Porque o Senhor nos chamou a Te servir. O Senhor nos chamou a trabalhar no reino dos céus para o Senhor, não para cobrir, meu Pai, regra do homem aqui na terra, porque eles são tiranos, meu Deus. Ele também estabelece as suas próprias leis, as suas próprias regras. Muitos deles, meu Pai, passam por cima da Tua palavra, desobedecendo, meu Deus, os seus estatutos e os seus mandamentos. Meu Deus, quero te apresentar a vida da Larissa e toda a tua família, que o Senhor possa estar visitando, meu Pai, a área sentimental, a área profissional, todas as áreas da vida dela. Entra com libertação, com cura, com restauração. Liberta, Senhor, em nome de Jesus, essa família, esse lar. Visita, meu Pai. Vai repreendendo todo o mal. Vai repreendendo o laço do inimigo que tem preparado. Quebra, Senhor, as correntes. Quebra as cadeias. Quebra esse mal, Senhor. Que em nome de Jesus eu repreendo tudo aquilo que está amarrado na vida dela, Senhor. Que traz discórdia. Que traz contenda para dentro desse lar. Que traz desconforto. Que traz vergonha. Que traz humilhação. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Visita o teu povo. Visita a nação. Porque o Senhor é quem abala a estrutura. O Senhor é quem abala a estrutura. O Senhor é quem faz a terra estremecer diante da tua presença. Temos que céu e terra passará, a sua palavra, Senhor,
ela permanece para sempre, inabalável. É a tua palavra, porque lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Pai, nesse momento eu quero agradecer o Senhor por tua maravilha e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas bênçãos, também pelas lutas, pelas dificuldades a qual passamos, glorificando ao Senhor, porque a tua palavra diz: aquele, meu Deus, que plantou em choro, colherá em alegria. Aquele que foi levado planteando e chorando, voltará alegremente, pulando, salteando com seus bolos. E assim, meu Deus, andará o seu povo, temente ao Senhor e obediente aos seus estatutos e mandamentos. E por isso, meu Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, engrandecido seja o Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Deus, meus amados irmãos. E aqui quero dar fim a esse culto de hoje, amém? Foi uma maravilha, louvado seja Deus. Não li a mensagem que era para ler, porque o Senhor falou de outras maneiras, né? Falou de outras formas. Porque o meu espírito era ler a palavra em Zacarias. Mas o Senhor é quem sabe, é quem conhece. O Senhor é quem sabe a nossa necessidade. E eu creio que tudo isso que veio do Espírito Santo de Deus, porque veio de encontro com a nossa, com a minha e com a sua necessidade. Primeiramente, a palavra de Deus, ela arde em mim, ela conforta em mim, exorta em mim, corrige em mim, para depois transportar. Porque o Senhor vê a condição de quem está ministrando a sua palavra, se está em condição ou não de suportar essa carga que vem do Senhor, que é poder, que é manifestação da palavra de Deus. Amém? E essa é a mensagem que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, segundo a vontade de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Façam assim com as duas mãos, que eu quero dar as bênçãos em nome de Jesus. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre nós. E que Deus tenha misericórdia de nós, não somente agora, mas amanhã e sempre. E todos que concordam, digam amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmã Elisete, irmã Larissa, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a você, a sua família, o seu lar. Tenha uma noite abençoada e um final de semana de bênção, de paz, de ânimo, de alegria e de vigor e de proteção da parte de Deus. Amém? E que os céus te guarde e que a proteção de Deus esteja sobre nossas vidas, nos revestindo de seu poder, da sua glória, das suas armaduras, em nome de Jesus. Amém? Paz e graça, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.